Olá, queridas amigas, queridos amigos, que as bênçãos de Jesus possam recair sobre cada um de vocês com muito carinho, muita luz, muito amor e bastante alegria em seus corações. Este é o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Hoje nós vamos estudar os dois últimos itens do item 4, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 25, necessidade da encarnação. Existe uma pergunta. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Vejamos a resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Na explicação à pergunta 171 do Livro dos Espíritos, no item Justiça da Encarnação, Kardec diz assim: todos os espíritos tendem à perfeição e, para isso, Deus lhe fornece os meios pelas provas da vida, mas, em sua justiça, faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, a pergunta é bastante interessante. Pergunta se é um castigo, né? a encarnação, e se só os espíritos culpados teriam que sofrer esse processo. E a resposta é muito clara, né? Que não. Nós necessitamos passar pela vida corporal para, através das ações, daquilo do nosso dia a dia, né? Aqui, façamos aquilo que Deus nos confiou. Quando nós viemos para cá, vemos com uma série de missões para cumprir. Missão com a família, missão com o trabalho, missão na sociedade, né? E missão não é algo assim que vá resplandecer aos olhos dos outros. A missão do pai, da mãe, a missão do filho, são missões importantes e difíceis de serem realizadas com carinho, com amor, com paz, com justiça, não é verdade? Com caridade uns com os outros. Então, essas missões, o conjunto dessas missões, Deus nos confiou para que nós realizássemos. E isso essas obrigações vão desenvolver a nossa inteligência no sentido de que nós vamos nos melhorando, nós vamos procurando caminhos mais amorosos para chegarmos a atingir, né, o estágio necessário da nossa evolução moral, que é para isso que nós estamos aqui, para melhorarmos como espíritos e habitarmos mundos melhores, abrir, né, condições muito boas para que nós possamos caminhar mais facilmente e livremente, né? Então, na explicação de Kardec, a pergunta 171, ele diz que todos nós tendemos à perfeição. Mas para atingirmos esta perfeição, nós necessitamos de muitas vidas, porque nem sempre vamos conseguir fazer nesta vida tudo aquilo que precisamos de conhecimento, de amor. Nós vamos aos poucos conseguindo, né, ao avançar cada vez mais nesses caminhos. Por isso, a encarnação não é uma punição, e não são apenas os espíritos que têm a culpa. Esses vêm para sanar o débito. A maioria, todos nós, a maioria de nós temos esses débitos a sanarmos com a lei divina, e temos também que aprender coisas novas que nós acabamos conhecendo todos os dias, como podemos comprovar na nossa vida diária, não é verdade? Então, continuando, no Evangelho ele diz:
Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então Deus não trouxe a nós nada a mais do que aos outros. Ele deu para todos nós aquilo que nós necessitamos para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Né? O ponto de partida é o mesmo, todos nós nascemos, né, fomos criados simples e ignorantes. É ignorante sempre no sentido de conhecimento, tá certo? Então, fomos criados da mesma forma, temos o mesmo nível de inteligência, as mesmas obrigações a cumprir. Nós estamos todos nós no caminho para aprendermos a amar. E para aprendermos a amar, nós temos todos esses livros que foram trazidos, né? Primeiro lá pelos profetas, não é verdade? Depois veio Jesus, e hoje com a doutrina espírita, uma grande gama de livros explicando tudo isso para que nós consigamos atingir esse caminho e trabalharmos o amor, aprendermos a amar. Né? E amar significa amar a mim mesmo, sair para conhecer tudo o que existe nesse universo. Esse é o nosso trabalho. Né? Isto é amor, porque quanto mais conhecimento eu tenho, melhor eu me torno. E melhor eu me tornando, mais eu compreendo a Deus. E aí mais eu amo, por entender a maravilha que Ele dispõe para cada um de nós. Então a encarnação é uma prova de amor. É a necessidade que nós temos para podermos chegar a esse nível de conhecimento e amando cada vez mais o nosso Deus e também o nosso próximo. E ele diz assim: qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Nós não vamos, né? Cada encarnação é um estágio que vai passar, ele é curto, por mais que nós vivamos 50, 60, 100 anos, é um espaço curto de tempo, porque nós ontem éramos criança, depois adolescente, daqui a pouco entramos na fase adulta, aí estamos entrando na fase dos idosos e daqui a pouco estamos desencarnando. E o que é que nós fizemos nesse período? O que é que nós aprendemos? Nós estamos amando o nosso próximo? Né? Então, nesse período, e Deus não tem preferência por ninguém, Ele nos criou igual. E Ele diz que toda preferência é uma injustiça. E é verdade, porque você vai dar mais a um do que ao outro. Aí como é que você pode cobrar, né, no mesmo patamar a todos? Então Deus não tem preferência alguma com ninguém. Né? E ele coloca aqui que os que desempenham com zelo essa tarefa da encarnação transpõem rapidamente, menos penosamente, os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Então, nós percebemos que aqueles que têm um desempenho melhor ou entendem a necessidade desse crescimento moral, né, que precisa passar com serenidade pelas suas provas, né, que confiam em Deus, têm fé, esses vão passar, né, com menos sofrimento. Né? E vamos então subindo os degraus, né, das nossas iniciações, porque nós reencarnamos aqui nesse planeta Terra, depois de cumprida a nossa missão aqui, e do nosso conhecimento, nós vamos a outros mundos. Não tem muitas moradas na casa do Pai, no capítulo anterior. Nós vamos para outros mundos, com outros conhecimentos, mas nós vamos sofrer menos, cada vez nós nos elevamos, menos nós vamos ter sofrimento, mais é conhecimento. Né?
E ele diz então assim: os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Veja, pode se tornar uma punição quando eu não cumpro com as minhas obrigações de espíritos filho de Deus. Quando eu venho para a Terra com missões importantes da paternidade e da maternidade, de ser irmão do meu próximo, ser irmão consanguíneo de espíritos que comigo vão evoluir, né? Aí eu venho para cá, faço tudo errado, né? Não cumpro o meu papel de pai, meu papel de mãe, não cumpro o meu papel diante da sociedade, não cumpro o meu papel de filho. Aí então, quando eu desencarno, percebo que perdi a oportunidade, aí é um sofrimento, meus irmãos. Porque nós vamos voltar para terminar de fazer de novo aquela tarefa. Mas nós vamos ver mais para frente isso. Ainda na explicação de Kardec, a pergunta 171, sobre o que está baseado o dogma da encarnação, na justiça da reencarnação, diz Kardec: a doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças, uma vez que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica e os espíritos nola ensinam. É isso que nós explicamos agora, né? Isso é para corroborar aquilo que está no Evangelho, está dentro do Espiritismo, né? Então, nós vamos ser colocados numa condição inferior porque deixamos de cumprir as nossas etapas. Deixamos de fazer aquilo para o qual nós viemos. E não vamos nos iludir. Nós estamos passando por coisas que nós criamos. Plantamos, estamos colhendo. Mas uma coisa, não é? Tudo que nós viemos fazer aqui foi planejado antecipadamente com a nossa participação e nós aceitamos aquilo que está aqui na nossa vida. Agora, se nós estamos agravando isso, se a situação não é boa, nós vamos passar por uma situação difícil e nós não aceitamos, nós agravamos ainda mais esse débito. Sofremos agora e vamos sofrer depois também. Então é importante que eu compreenda isso para que eu possa olhar para o meu próximo, aquela minha esposa, meus filhos, meu esposo, aqueles que convivem comigo, meu irmão, minha irmã, mãe, pai, como espíritos, muito importante nesse momento para o meu crescimento moral. Não importa se eu acho que ele é bom, se eu acho que ele é mau, o importante é eu procurar e compreendê-lo e também amá-lo e ajudá-lo nas suas necessidades e fazer vista grossa as caras feias, aquilo que é falado e nos magoa. Vamos compreender o nosso próximo. O item 26 é uma nota, e Kardec e os Espíritos fazem aqui uma comparação muito boa que vai nos fazer entender bem todo esse processo da reencarnação. Ele diz assim: uma comparação vulgar fará-se compreender melhor essa diferença. Ele coloca como escolar. Vejamos bem, o escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o meio do estudante alcançar o fim e não o castigo que lhe inflige. Se é esforçado, abrevia o caminho
no qual então encontra menos espinhos. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Este se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, é que é obrigado a percorrer de novas etapas de uma vida corpórea cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. A diferença que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Toda encarnação tem um fim útil. Nós vamos ver. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para o outro. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de útil. No Livro dos Espíritos, Destino das Crianças depois da Morte, as perguntas de 197 a 199 e a nota de Allan Kardec deixam esta questão muito bem esclarecida. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem o ensejo de reparar seus danos recíprocos. Então, está no Livro dos Espíritos, na pergunta 172 e 188, nós vamos também, nós vamos ter todo essa explicação para isso. Agora vejam só uma coisa, né? Aqui quando ele vai nos dizer do estudante, é muito fácil de nós compreendermos isso. Nós somos como um estudante, estamos aqui encarnados para uma etapa da evolução com todos os nossos materiais que nos foram dados por Deus, né? Com o nosso planejamento, e aí nós largamos para lá o nosso planejamento e começamos a fazer uma outra etapa de vida. Aí, claro que nós vamos ser reprovados. Por quê? Porque escolhemos o caminho errado. Não foi o caminho para o qual nós viemos. Viemos para ter uma vida simples, casarmos, ter filhos, né? Trabalharmos com bastante empenho, passarmos pelas dificuldades inerentes desta vida com tranquilidade, né? Sermos honestos, sendo honesto, né? Mas de repente nós mudamos esse panorama. Nós não nos satisfeitos com aquilo que temos, acabamos largando um emprego que nos dava o sustento, vamos tentar fazer uma outra coisa, não dá certo, não casamos com aquela esposa que estava determinado porque nós queremos uma vida diferente da que teríamos junto com ela, aqueles filhinhos não vieram outros, e aí a confusão está formada, e aí nós não conseguimos passar de ano, somos reprovados, chegamos no plano espiritual sem termos cumprido com as nossas necessidades,
E aí reprovamos na matéria. E aí essa vida foi perdida. A próxima vai ser sofrida também. Porque nós vamos ter que refazer aquilo que não fizemos e viver. Né? Retardamos o passo. E aí, então, por isso que ele diz aqui, olha, a encarnação tem um fim útil. Né? Aí quando nós voltamos para reparar aquilo que não fizemos de errado, mas neste caminho a mão misericordiosa de Deus vem nos auxiliar e nós vamos aprendendo uma série de outras questões importantes para o desenvolvimento do nosso espírito, que é ir em caminho do conhecimento e do amor. É do amor primeiro e do conhecimento depois. Né? Agora, quando ele fala das crianças, vejam só, quando ele diz que toda encarnação tem um fim útil, a criança que veio e não sobreviveu, passou, né, acabou morrendo em tenridade ou morreu logo no parto, existe um motivo justo para isso. E nessas perguntas você vai encontrar a explicação para esses motivos. Né? Em uma delas ele vai dizer que ela veio cumprir uma etapa de vida em que não havia terminado, né? E também que isso é uma prova dura para os pais que, por necessidade, acabaram por passar. Mas procurem, né, o Livro dos Espíritos, as questões 197 a 199, a nota de Kardec está muito clara. Né? Quanto a nós reencarnarmos no mesmo globo, né, nós estamos no mesmo, teríamos que estar no mesmo nível. Todos na Terra teríamos que estar no mesmo nível de conhecimento, de sentimento e tudo, para podermos passar para um outro mundo. Mas aí, veja só, eu criei um laço de família, um laço de amor, de amigos e tudo. Né? Se eu saio daqui e deixo-os, né, e vou para outro mundo, eu vou sentir. Por quê? É muito simples. Quando você faz uma viagem e vai ficar fora do seu núcleo familiar, você não se sente. Né? Por melhor que você esteja no outro local, aquele grupo faz falta. O pai, a mãe, os irmãos, o filho, a esposa. Né? Então nós não podemos sair de um lugar para o outro abruptamente. Então Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor e na sua infinita inteligência e perfeição, faz com que nós progridamos ali, aquele núcleo de espíritos. E aí eu monto a minha família, né? Eu tenho um grupo de amigos e assim eu vou crescendo, vou fazendo mais amigos, né? Outros incorporam-se à nossa família, né? Vêm, casam com a irmã, casam com o irmão, né? O filho, né? Ganhamos nora, né? E assim, genros e tal, e assim nós vamos crescendo o nosso núcleo familiar. E por isso que nós vamos aprendendo a amar esse núcleo familiar, e é importante nós estarmos juntos, progredirmos juntos, e vamos em etapa crescendo, né, para atingirmos os mundos que tenham uma condição melhor para nós vivermos. Ele diz assim: por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar uma lei natural. Qual lei? Lei de justiça, amor e caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, livro 3, as perguntas 873 a 892. Os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, esses laços de família estão, né, vêm apoiar essa lei com os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Este é um trabalho que nós precisamos aqui estarmos e montarmos, né, dentro do nosso processo de reencarnação. Sermos solidários, fraternos, amorosos com o nosso próximo, caridosos. Né? E a caridade começa dentro do nosso lar. E para praticarmos a caridade, estamos aqui, nós, reencarnados. Então vamos estudar com mais tempo, com mais vagar, né, o livro dos Espíritos, né, para podermos ter esta noção, né,
da pluralidade das existências. Nós vamos verificar no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, na pergunta 166, ele vai até a pergunta, eu não guardei, não anotei antes, eu vou ter que procurar aqui, né? Só um minutinho, que nós vamos dar tudo. Está aqui. Então, ele sai da pluralidade da existência, capítulo 4, pergunta 166, até a pergunta número, peraí, 222, né? É que ela tem aqui 1, 2, 3, 4 aí, então eu me perdi aqui, mas é da 166 a 222, nós vamos ter compilado aqui todas as respostas a respeito desse capítulo lindo e maravilhoso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele é muito lindo. Vamos estudar. Então, meus queridos irmãos, Jesus abençoe a você, a sua família, levando muita paz, muito carinho e muito amor. Que cada um possa pensar um pouco mais sobre a lei de amor. Estudar para saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha função, né? Quem é que está do meu lado. Nós devemos muito respeito, muito amor a todos esses seres. Então, que Jesus deixe cada coração cheio de alegria e de felicidade, é o que deseja todos os membros do Lar Ismael, a cada um de vocês. Participem conosco, façam perguntas, né? E para que possamos trabalhar cada vez mais juntos e aprendendo a sermos espíritos mais dóceis, mais serenos e mais pacíficos. Que Jesus abençoe a todos nós mais uma vez. E eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael.